Olá, bom dia a todos. Continuando mais uma programação, né, da comemoração do mês do advogado. Hoje a gente vai tratar do assunto marketing jurídico e enquanto a Dani entra, né, para eu poder convidá-la, o que eu vou dar um recadinho para vocês. Na próxima terça-feira, nós teremos aquele curso gratuito, né, de controladoria jurídica. Lembrando que o curso ele não ficará gravado. Então, para aqueles que conseguiram fazer a inscrição no curso, fiquem atentos ao horário que ele será ministrado, ok? Vamos começar a falar um pouquinho, né, do marketing jurídico. Ela é especialista em marketing, ela é parceira da Radar, ela é parceira da MC Consult, desculpa, é o velho hábito, né, Dani? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Então, a Dani, ela é parceira nossa na MC Consulting, né? E essa parceria nossa, ela é bem bacana, ela faz um trabalho espetacular nos escritórios de advocacia. Então, ela está aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre as permissões, né? Do que é permitido e o que não é permitido no marketing jurídico. A gente sabe que o Código de Ética da OAB, ele coloca várias restrições. E muita coisa a gente começa a questionar se é válido ou não é válido essa quantidade de restrições que a OAB coloca, do porquê não poder mercantilizar, né, a questão da advocacia propriamente dita. É claro que existe uma questão de desigualdade entre os escritórios, né? Se colocasse uma total liberação, né, Dani, a respeito do que pode ser feito, com certeza os escritórios grandes engoliriam os escritórios pequenos e a concorrência ficaria bastante pesada e bastante puxada para os escritórios de médio e pequeno porte, para aqueles advogados que iniciaram a carreira. Então, assim, uma coisa que eu falo é que dá para trabalhar bastante com o que permite o nosso código de ética, né, Dani? Então, gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho, como o trabalho é realizado para o marketing jurídico, de que forma a gente pode trabalhar essa divulgação do trabalho do marketing para o advogado. Bom dia a todos que estão assistindo. Primeiramente, a questão do marketing jurídico, ele é focado em sobriedade e discrição. A gente não pode, inclusive na questão das cores, né? Os layouts que são desenvolvidos, eles têm que ser mais discretos, eles não podem ser muito coloridos. E o material que é produzido também tem que seguir esses princípios de descrição. Hoje, por exemplo, está em modo TikTok. Como que é o TikTok para o advogado? Né? É uma questão que é polêmica. Existe norma que vai reger esse TikTok? Não, para advogado não. Ainda não existe, é muito recente. A norma que vai reger o marketing jurídico é a 94/2000. É de 2000, marketing digital, pelo menos em Goiás, ele é mais ativo desde 2010. A norma é antes, não teve uma norma posterior. Não, e Dani, engraçado E você citar o TikTok, porque, gente, a gente pode trabalhar com marketing de uma forma bacana. E o que eu vi foi muito advogado usando o TikTok de uma forma que chega a ser vexatória. Então, assim, de fato, não tem uma norma, né, que define a não utilização do TikTok. Mas, por favor, pessoal, vamos ter bom senso. De pessoas, de advogadas fazendo dancinha para se promover. Tem é, tudo ali aquela questão daquele status da advocacia propriamente dito, né, da profissão em si, que ela requer um pouco mais uhum. de sobriedade. Então, a gente tem que ficar muito atenta a isso. Eu recebi recentemente, Dani, alguns vídeos e são vídeos que estão circulando assim em grupos que eu tenho a nível nacional. E a imagem que acaba sendo transmitida ali, a mensagem que acaba sendo transmitida é muito negativa para o advogado. Então, às vezes, ele Sim. acha que está, de alguma forma, querendo que seja divulgado de uma forma diferente, né? Mas, bem da verdade, não é isso que acontece. Acaba que é, de fato, diferente, mas não é uma coisa positiva. E aí acaba que, assim, eu vi um vídeo de uma advogada que ela fazia justamente essa dancinha, colocava as frases, ela fazia assim, assim, e ficava dançando no vídeo. Essa postura não tem uma norma específica, mas vai contra esse provimento da OAB. Porque Uhum. fala que você não pode gerar humor, você tem que manter essa postura de sobriedade. Você dançar, falar do seu trabalho rindo e dançando, atenta contra isso. Só que assim, como não tem norma específica para o marketing digital, o que a OAB aconselha? Existe o Tribunal de Ética Disciplinar.
esse tribunal pode ser consultado sempre que gerar dúvida para evitar alguma punição. Existe as punições, uma das punições normalmente é só a censura, mas pode chegar, se chegar um caso de um crime contra o Código de Ética, a suspensão e algumas outras punições mais graves. Então é muito importante que cuide disso, porque dentro da OAB eles separam publicidade e propaganda. A publicidade é permitida, a propaganda não, porque a OAB entende que a propaganda é algo muito comercial. Então, eu não posso fazer um post lá nas minhas redes sociais, estilo varejo. Fala assim, é o seguinte, liquidação de consulta jurídica, fala comigo, manda... Eu não posso divulgar assim, eu tenho que divulgar, usar mais o marketing de conteúdo. Eu posso disponibilizar o meu conhecimento, o endereço do meu escritório, horário de funcionamento, tem que estar o AB divulgada no meu perfil, mas sempre de uma maneira sóbria. Dani, assim, o que acontece? Muitas vezes é o que eu vejo muito acontecer de uma maneira geral no direito, né? Muitas vezes o próprio Tribunal de Ética, ele funciona quando ele é provocado. Então, não é de uma maneira geral que normalmente ele vai atrás dessas informações. Normalmente ele funciona através de denúncia. Então, o que acontece? O advogado, ele prefere arriscar ali naquele momento e fazer a publicidade, correndo risco, é claro, de sofrer um processo ético depois, mas ele vê aquele resultado daquela ação de marketing mais importante do que a própria punição. Porque, de fato, às vezes demora bastante tempo para ter algum tipo de punição, e quando tem algum tipo de punição, entendeu? Então, eles prezam muito ali pelo resultado. Mas dá para fazer um marketing bacana dentro do que é permitido. Então, o advogado precisa entender isso. Tem muitos vídeos informativos que ele pode colocar na sua rede social. Tem aquele newsletter que ele pode enviar também, né, para os clientes, de uma maneira geral. É claro, assim, que a gente tem que ter cuidado com a forma com que essa informação será transmitida, óbvio. Mas dá para fazer um trabalho bacana em cima disso. Igual eu vejo, assim, o que eu vejo as pessoas que acabam confundindo um pouco na hora de gerar algum tipo de publicidade profissional. É igual eu, por exemplo, eu tenho um Instagram profissional e um Instagram pessoal. Porque no meu Instagram profissional, o público é a advocacia, o público é o trabalho que eu desempenho. Então, ali dentro, eu tenho muito cuidado com que tipo de mensagem que eu vou transmitir para o pessoal. E, às vezes, o que eu vejo bastante também são advogados que acabam confundindo muito isso e misturando muito as coisas. Então, tá lá uma publicidade, né, uma postagem em relação a algum resultado que obteve, em relação a algum julgado que saiu, ou alguma informação. Aí, logo em seguida, tá lá uma foto social. Então, assim, é interessante também para o advogado ele separar essa questão profissional da questão pessoal. Não estou dizendo que você não pode postar coisa sua pessoal dentro do seu profissional, não é isso. Mas ter bastante cuidado com aquilo. Porque muitas vezes ali, quem está querendo te seguir é um cliente seu. Então, é importante você manter ali para aquele cliente aquela postura profissional sua. Então, na hora de você ter alguma rede social, por exemplo, e eu estou falando rede social no sentido daquelas que servem de fato para ficar divulgando o seu trabalho, né? Não estou nem falando do LinkedIn propriamente dito, porque o LinkedIn é uma rede que ela é voltada só para negócio. Então, até mesmo se você começar a postar coisa profissional ali, vai perder totalmente o sentido. Mas quando a gente fala de Instagram, fala de Facebook, é normal que aquilo ali você queira gerar uma interação, queira gerar esse contato com outras pessoas, né? Então, uma das coisas que eu falo também para cliente é tomar cuidado com aquilo que está sendo postado. E também tomar muito cuidado com aquilo que está sendo repostado. Então, muitas vezes as pessoas não observam muito as fontes daquilo que está sendo repostado e acaba postando. E hoje a gente está numa onda de fake news gigantesca, né, Dani? Então, igual, por exemplo, assim, quando a gente fala de um mailing, você sabe me dizer, assim, exatamente de que forma a gente pode trabalhar um mailing de uma maneira eficaz e que pode gerar algum tipo de resultado? Para a gente poder tratar esse mailing, tem que tomar muito cuidado com a questão do sigilo, né, do advogado. Dependendo, até você falou dessa questão de quantidade de processos que ele ganhou, as causas que ele atuou, isso é uma linha muito tênue, que tem já comentários da OAB falando que não pode, você não pode ficar divulgando resultados do seu trabalho, você pode divulgar o seu conhecimento, eles focam muito nisso, em informação.
Então, você pode usar o seu e-mail de clientes para passar informação, mas tomando esse cuidado com o que você passa. E justamente você falou, da fonte que você passa. Às vezes você reposta de outro advogado e esse advogado não se atentou a essas normas da OAB. E, inclusive, em relação a essas normas, já tem estudo desse ano, eu acho que foi em janeiro desse ano, já começaram os estudos para atualizar essa norma de 2000, para trazer justamente as redes sociais, o marketing digital, porque tem assuntos que geram polêmica. O anúncio patrocinado no Google, para você divulgar o seu site, o Google Ads, né? O Face Ads, esses anúncios patrocinados. Há decisões, dependendo da seccional da OAB, de um estado para outro, alguns permitem o tribunal, outros não. Então, está tendo esse impasse e está tendo muitas consultas no Brasil todo sobre o que é permitido ou não nesses anúncios pagos. Porque isso gera mais cliente para o advogado. Só que a OAB ainda está esbarrando. E o complicado disso também, Dani, até que o Conselho Federal, ele se posicionou a respeito, né? O Matheus está aqui perguntando se a gente já falou de impulsionamento. A gente não falou ainda, Matheus, sobre impulsionamento. Mas o Conselho Federal do OAB, até lá dentro, o entendimento é um pouco divergente. Mas ele já se posicionou falando que não se pode fazer impulsionamento nas redes sociais, né? É claro que varia muito de seccional para seccional, em relação a essa validação, igual a Dani falou, tem seccional que ela não vê problema nisso, às vezes o que eles pedem é um extrato do que foi gasto, né, para ver se não é uma questão exagerada, que é desigual, que vai gerar uma competição, uma concorrência desleal no mercado jurídico. Então, o que normalmente eles pedem é isso. Às vezes pedem um extrato. Quando você vai responder um processo ético, porque alguém denunciou um impulsionamento, um link patrocinado que você fez, o que eles têm pedido é o extrato. Então, eu quero saber exatamente quanto você ganhou, você gastou, né, com esse impulsionamento. Então, é isso que eu tenho visto, assim, até de cliente meu que já teve esse tipo de problema com o Tribunal de Ética. Aqui no estado de Goiás, o posicionamento é de que não pode ser feito, por exemplo. Mas eu vejo muitos escritórios de advocacia fazendo, escritórios até aqui do estado de Goiás, e não sei se está havendo algum tipo de punição para isso. Mas já tinham se posicionado falando que não podia. E aí, eu vi até uma consulta na OAB nacional, justamente falando que eles precisam atualizar esse provimento de 2000. Não sei quando vai sair, né, essa atualização, fazer uma mais recente, que abarque em todas essas situações que não tinha em 2000. Né, já passaram 20 anos e não foi atualizado. E aí, essa questão do patrocinado, o que eles estavam pensando também? E usar ferramentas de tecnologia que consigam mapear de forma automatizada essas pessoas que estão infringindo o código, aí vai ficar mais rígido para o advogado. Então tem que tomar assim, muito cuidado, né, nessa postura de eu vou esperar para ver o que dá, se volta o resultado. Eu indico assim, sempre a moderação, porque o código de ética é todo voltado para isso, sobriedade, inscrição, não ser muito comercial, não dá para fazer uma campanha de vendas de serviços, né, não pode ser tão comercial. Uma coisa que eu acho interessante é usarem o Google Meu Negócio. Às vezes os advogados estão com os dados desatualizados. Para quem não sabe, o Google Meu Negócio é quando você joga o nome da empresa no Google, vai aparecer um card lá com todas as informações da empresa, do escritório. E muitas vezes eu já vi pessoas falando assim, eu fui em tal lugar, o telefone não é o mesmo, será que mudou de endereço? Essas informações, às vezes é uma coisa simples, que você não vai ter gasto, mas tem que estar constantemente atualizado. E ali você pode postar algumas informações. Existem posts também para o Google Meu Negócio, que às vezes as pessoas não conhecem. Não, e a questão é igual o Matheus está falando aqui, né? Que pelo algoritmo do Facebook as publicações não chegam, né? E não são nem só publicações, Matheus, de cunho informativo, não. São todas as suas publicações. O estudo que estão fazendo é que eles geram esses links patrocinados até mesmo para te induzir a gastar mais com a ferramenta. Porque, de fato, pelo que eu li, eu acho que a Dani pode até falar se está correto esse dado, eu li que somente 10% dos seus seguidores, por exemplo, recebem, aparece ali na timeline aquilo que você está publicando. E quando você faz esse patrocínio, né, o primeiro público que é atingido são seus próprios seguidores.
Uma coisa que já era para ser natural, automaticamente. A pessoa te segue é porque ela está interessada no seu conteúdo. Mas não é dessa forma que a rede social, por exemplo, funciona, né? Então ela distribui ali 10% para 10% só do seu público, e se você quiser, você tem que pagar. Então, assim, uma coisa que eu acho errada em relação à OAB é essa questão da vedação, da proibição total. Então, a gente não vive mais sem rede social. Celular é uma ferramenta que a gente leva para todos os cantos. Até para banheiro você leva celular. Então, assim, é uma ferramenta também de informação, é uma busca de informação ali no seu celular também. Então, acho que, assim, a OAB ela poderia buscar um equilíbrio. Então, assim, vamos liberar? Então, vamos liberar até qual patamar? Não, então até qual valor pode ser gasto? Não, então, para escritórios de médio porte, ou então coloca de uma maneira geral, o valor máximo é esse, para não gerar aquela concorrência desleal, entendeu? Mas esse tanto de proibição eu acho que só prejudica, e prejudica a própria OAB. Quando você vê, igual, por exemplo, a nossa seccional, a AB Goiás, ela faz muita propaganda. Então, ela usa muito as redes sociais, ela usa muito rádio, usa televisão, usa tudo para se divulgar. Então, ok, a OAB é uma instituição que ela está ali voltada para atender também a população e não só a advocacia, mas da mesma forma que a OAB pode utilizar dessa ferramenta, por que o advogado não pode também? Então, vamos criar critério para que isso seja equalizado, para que isso seja equilibrado. Teria que ser bastante equilibrada essa questão, né, da divulgação, porque essa rigidez acaba atrapalhando, por exemplo, o advogado recém-formado, que entra no mercado de trabalho, tem uma concorrência grande, e às vezes ele não é de uma família que já tem um escritório montado, ele vai ter que começar do zero. E hoje, no meio da pandemia, como que você vai começar do zero com regras tão rígidas, né? E não dá para você também... E tem outra coisa, a OAB não permite o advogado fazer um outdoor para poder divulgar. Né? Então, aí ele fica tão limitado que para o recém-formado é mais difícil. Aí qual que seria uma saída? Fazer parcerias, isso aí é uma coisa orgânica. Você pode interagir com seus seguidores. Não existe nada, eu pesquisei, não existe nada que proíbe isso. Você tem seus seguidores, você interage, você conversa, você pode divulgar os eventos que você participa, como advogado, os congressos, isso você pode postar foto. O que tem que tomar cuidado é para não postar foto na frente de um tribunal, que é proibido. Acontece de, às vezes, o advogado tá lá assim, olha que lentidão, olha o tanto de processo aqui, né? O juiz não decide logo. Isso aí a OAB proíbe. Porque já aconteceram casos que foram denunciados. Proíbe, mas não fiscaliza, né? Porque também eu acho uma besteira. Porque eu acho engraçado que na hora da justiça em si ser morosa não tem problema, não. Aí na hora do advogado divulgar a morosidade, não, peraí, você não pode divulgar a morosidade da justiça. A gente está demorando, mas não pode estar espalhando por aí que a gente está moroso. Então, é muito nesse sentido, assim, Dani. Então, igual, por exemplo, até nesse quesito de advogado em início de carreira, Facebook, Instagram são ferramentas baratas, quando a gente fala de link patrocinado. Às vezes você gasta ali uns R$10 no link, quando você impulsiona ele e já atinge uma quantidade gigantesca de pessoas que pode trazer ali um resultado. Outra coisa bacana também, que eu falo muito assim para os meus clientes, Dani, é a respeito da autoridade que você precisa gerar sobre determinada área que você atua, né? Então, o que eu vejo muito, assim, advogado início de carreira é uma tecla que eu tento bater bastante, assim, com eles, para eles buscarem uma especialização, uma área de atuação específica. Por que disso? Uma coisa que eu repito sempre. Não adianta você querer ser um advogado pato, né? Que o pato é o tipo de ave que não voa direito, não anda direito, não nada direito, não faz nada direito. Então, o advogado que ele tenta ser full service demais, ele acaba não gerando autoridade naquilo. Então, é uma dica que fica até para os advogados início de carreira, assim, tenham ideia exata de qual é o seu perfil de cliente ideal. Faz esse mapeamento de que tipo de cliente você quer para o seu escritório, que tipo de causa você quer ter. Por exemplo, você definiu que você vai ser um advogado trabalhista. Ok, não tem problema. Então, vamos focar no direito do trabalho. Só que aí você tem que ter outra definição. Você vai atuar para o reclamante ou para o reclamado? Porque faz muita diferença. Igual, por exemplo, empresas, de uma maneira geral, não gostam de contratar advogados que advogam muito para reclamante. Porque a visão ali é diferente, a visão daquele advogado para quem é reclamante e para quem é reclamado é outra. Então, quando você for usar também a sua rede social ali, tenta buscar autoridade em um determinado assunto.
Não sai atirando para tudo quanto é lado. Aí um dia você vai lá e coloca um tema da área de família, outro dia do consumidor, aí depois você já está colocando alguma coisa para a empresa. Então, assim, busca focar. Então, foca ali É, naquela área de atuação que você quer buscar essa autoridade, que você quer ser reconhecido por ela, e foca as suas publicações em cima disso. Não é, Dani? Isso faz mais sentido do que sair postando uma quantidade é. gigantesca de informação. Dentro do marketing, a gente chama isso de persona, de mapeamento de persona. É justamente você pegar ali quem é seu público-alvo e afunilar mais. Ah, a gente vai mapear a persona por região, essa persona tem um nome, a gente cria um nome fictício. Vamos supor que essa persona é o José. O José tem a faixa etária dos 52 anos, ele mora na região de São Paulo, ou ele mora em ou é o José que está toda a região sudeste, e quais são os hábitos dele? São esse. A gente faz isso também para a área jurídica. Por quê? Porque aí quando você vai direcionar o conteúdo, aí fica muito mais fácil. Porque se você também fizer uma campanha patrocinada muito aberta, pode ser que você não tenha muito resultado. Porque a gente demais, são pessoas que não têm nem interesse no que você está divulgando. E aí, para os que estão começando, é muito importante também usar o YouTube. O YouTube é permitido fazer os vídeos. Por quê? Porque o YouTube tem um alcance muito bom e hoje o YouTube é a segunda maior rede de busca. Ela só perde para o Google. Depois do Google, onde as pessoas mais fazem busca é no YouTube de conteúdo. Então, se você está começando, você quer mostrar seu conhecimento, é uma boa dica. Ter um canal no YouTube também. Então, assim, como é que você indica para a pessoa, por exemplo, que tipo de vídeo fazer, de que forma que vai atingir um público maior, tamanho, se é mais interessante fazer mais no esquema palestra ou pequenas pílulas, assim, de informação? Como é que você indica para esses advogados abrirem, por exemplo, uma página no YouTube para começar a ter esse tipo de canal de relacionamento com prospects, por exemplo? A partir do momento que você abrir o canal no YouTube, é importante você já estar com essa persona mapeada, que eu falei anteriormente, e aí a partir dessa persona você começar com pequenos vídeos. Hoje em dia as pessoas às vezes assistem mais pequenos vídeos do que vídeos muito longos, porque o tempo de todo mundo está muito dinâmico. Então, se você ainda não é autoridade no assunto, o que é importante também? Você seguir pessoas que são autoridades no assunto e comentar nas postagens delas. Porque aí, a partir disso, os seguidores daquela pessoa que tem muitos seguidores também pode se interessar pelo seu conteúdo. É a forma orgânica de você ver a interação. Dentro do mundo digital, o networking também é muito importante para resultado, não é só no presencial. Entendi. E aí, na hora de... Essa questão de comentar, só de começar a comentar, a pessoa... Aí, no caso ali, a pessoa tá te vendo. É nesse sentido que você fala? Aí Isso, você vai no sentido assim... pessoa, não, peraí, deixa eu ver quem é essa pessoa aqui. Aí clica, entra, nesse sentido. Isso. E na forma como você vai subir o vídeo, as tags do vídeo são muito importantes. Existem várias informações, por isso que às vezes para você iniciar, é importante ter uma consultoria inicial. Porque você vai lá e cadastra de qualquer jeito, também não vai ter resultado. Tem várias informações que são fundamentais. A forma como você vai colocar as tags, o que seriam essas tags? É como o seu cliente vai te procurar no Google. Então você tem que colocar mais ou menos o que ele buscaria, se eu fosse cliente. Como eu buscaria um advogado tributarista? Para quê? Qual que seria o sentido? É nisso que você tem que buscar conteúdo, é tentar responder às dores dos seus clientes. Se você posta um conteúdo que você acha legal, mas o seu cliente não importa, não tem interesse naquilo, você está tendo trabalho à toa. O importante é você está fazendo conteúdo para o seu cliente, não para você. Não é você se agradar. Acontece isso também, fala assim, ai, minha rede é pessoal, eu não quero postar isso, eu acho que eu vou me expor. Esse medo de se expor, a gente só tem que preocupar com o que é proibido pelo Código de Ética, mas fora isso, você tem que demonstrar o seu conteúdo. E vídeo, tanto no Instagram, não é só no YouTube, também tem um resultado melhor do que você fazer só um post bonitinho e colocar lá. Instagram é imagem, né? Instagram é mais movimento. Se você coloca um post cheio de texto, isso não vai surtir muito resultado. E lá no YouTube também tem a parte patrocinada do YouTube. Esses vídeos você pode patrocinar. E aí tem tudo sempre focado em quem você quer atingir. E tem como fazer esse mapeamento até mesmo dentro do YouTube, assim, na hora de gerar ali para onde vai, para qual é a minha persona e como fazer esse link, por exemplo, nesse link patrocinado. Tem como? Tem como afunilar para chegar nessas pessoas. Tem como sim. Assim como tem no Google Ads e no Face Ads.
Entendi. Dani, fala um pouquinho pra gente como é que funciona o trabalho da consultoria em marketing. De que forma que você faz essa estruturação nos escritórios, o que que você analisa, quais pontos são importantes serem analisados, o que que o escritório já faz, qual que é o ponto positivo, qual que é o ponto negativo. Como que funciona essa consultoria em marketing digital? Inicialmente, essa consultoria é um trabalho de conhecimento mútuo. Eu tenho que apresentar meu trabalho e eu tenho que conhecer como já é desenvolvido o trabalho do escritório, ou se for um profissional autônomo que não tem escritório, como que ele desenvolve. Porque eu não posso chegar com a receita pronta, eu tenho que adequar a forma como ele já trabalha. E tentar melhorar o que puder ser melhorado e manter o que já está bom. A partir disso, eu vou fazer uma primeira reunião, coletar dados e apresentar um relatório desse mapeamento. Como que é a situação atual? Para saber onde eu quero chegar, eu tenho que saber como que está, em qual nível, pontuar, estabelecer metas junto ao cliente. O que que você quer do marketing digital? É isso, isso, isso? Você quer estar mais presente em quais canais? Você quer aumentar seus seguidores? Você quer que te retorne mais clientes? A gente vai fazer dessa forma, respeitando todas as regras que a gente já comentou aqui. E a partir daí, são feitos relatórios mensais do trabalho. A gente vai desenvolvendo as atividades conforme o que é planejado. E o que precisar ser readequado, porque também eu não imponho a consultoria de marketing. Eu falo assim, não, eu não gostei disso, vamos alterar esse conteúdo? Vamos tentar achar um meio termo, vamos tentar achar um conteúdo que você se sente confortável em poder falar sobre ele, mas que também gere resultado. Dani, em relação a, por exemplo, a geração de conteúdo, para gerar o conteúdo, obrigatoriamente tem que ser ou escritório ou advogado, ou dentro da sua assessoria eles podem, por exemplo, só te falar um assunto e o conteúdo é gerado por você e sua equipe. Como é que funciona isso? Se ele quiser gerar o conteúdo, pode demorar um pouquinho mais, porque vem aquela questão da inspiração, né? Fala assim, eu estou esperando. Eu não recomendo ficar muito tempo sem postar. Tem que ser dinâmico. Então, o que eu faço? Um calendário de postagem. Eu sugiro e a gente pode ir alterando conforme falar, não, esse eu não gostei, esse eu não gostei. Não, a gente tem um calendário do mês. A gente tem que seguir. Então, vamos fechar agora, com antecedência, e a gente vai programando. E aí, através de uma ferramenta de postagem, dá para a minha consultoria e o cliente visualizar ao mesmo tempo. Que tiver que alterar, o cliente pode entrar lá, colocar sugestões, a gente vai fazendo junto essa construção, justamente para não desagradar essa parte, é minha rede social e você está postando coisas que eu não concordo. Então, a gente vai fazendo juntos. Entendi. Então, assim, passa por uma aprovação. Você faz ali as sugestões, Sim. porque você faz aquela análise de mercado para ver o que está funcionando mais, né? O que está atingindo um público maior, qual que é o interesse maior dessas pessoas. Aí, dentro disso, faz aquela programação. E em relação aos textos, por exemplo, que são postados, vocês desenvolvem também ou você lança, por exemplo, um assunto e quem desenvolve o texto para a publicação é o próprio escritório? Tem essas duas opções, aí é bem personalizado. Você fala assim, eu quero que você desenvolva o texto, mas eu desenvolvo o texto, mas eu preciso da validação final jurídica, porque pode ter algum termo, né, que dentro do marketing fica ok, mas dentro da área jurídica não fica. Então eu falei assim, eu só preciso que você valide juridicamente os termos que foram utilizados. Até mesmo porque não faz sentido você ficar estudando a matéria em si para desenvolver um artigo, né? Então, a questão ela é bem publicitária mesmo, né? Então, você vai desenvolver ali um texto publicitário, que às vezes a linguagem que você vai utilizar de fato, às vezes pode ser um pouco incompatível com a informação jurídica que quer dar. Mas outra dica que eu dou, assim, que tem que facilitar, e eu falo isso muito para os meus clientes, até em relação a relatórios, porque é muito comum você ver o cliente mandando o advogado mandando para o seu cliente um relatório que o cliente não vai entender. E no marketing funciona da mesma forma, a linguagem tem que ser muito clara. Não adianta você querer rebuscar demais, colocar um juridiquês louco ali naquela publicação, porque as pessoas não vão entender aquilo que você está querendo transmitir. Então não faz sentido. Principalmente, por exemplo, termos em latim, algum termo que seja muito específico assim do direito para falar sobre aquela matéria. Porque o que você tem que fazer tem que ser claro. A linguagem ela tem que ser fácil para qualquer pessoa que esteja lendo. Então não adianta você colocar ali aquela informação de uma forma que para a pessoa vai ficar até chato, né? Quando a pessoa começa a ler, eu acho que ele é um meio termo da linguagem publicitária e da linguagem jurídica, né, Dani? Para chegar no equilíbrio dessa publicação.
E para ajudar nisso, o que eu faço? Para os clientes que eu tenho que pedem para eles escreverem, eu faço sugestão de conteúdo. Então, eu falo assim, ó, tudo bem, você vai escrever, mas eu acho que você deveria escrever sobre isso, isso e isso, porque os clientes, se você está mirando, estão buscando isso no Google. Essa pesquisa do que é buscado, de quais são as dores, eu faço essa pesquisa e apresento para ele. Eu faço a sugestão de conteúdo mensalmente, eu sugiro que esse mês seja isso, isso e isso, vejo o que está em voga, o que está na mídia e apresento para o cliente. Entendi, não. Então, porque assim, o que às vezes acontece? Muitos clientes meus, o que eles falam é, eu não tenho tempo para gerar esse conteúdo. Eu quero que funcione, né? Eu quero ter, não sei, 2, 3 postagens, eu não sei exatamente qual que é o ideal. Às vezes eu acho que tem muita gente que peca pelo excesso, porque coloca publicação demais e às vezes acaba perdendo um pouco o foco daquela publicação. Mas tem muito cliente meu que fala, Marcela, eu quero trabalhar o marketing da minha empresa, mas eu não tenho tempo para gerar conteúdo. Alguns transferem, assim, até essa responsabilidade para os funcionários, para os advogados, né? Então, olha, cada um vai ficar responsável por fazer, por determinar tais conteúdos no mês. Então, é importante ter essa assessoria que já faça isso também. Até mesmo para ele ter essa noção de que vai funcionar sem depender totalmente dele no seguinte sentido. Você não vai ficar parando para escrever. Mas é claro que vai parar, porque a validação técnica quem dá é o advogado, então ele para ali para revisar aquele conteúdo. Essa questão, até mesmo em empresas que contratam agências para poder elaborar esse conteúdo, tem essa validação. Não tem como a agência, né, de marketing, ela simplesmente absorver aquele conteúdo e já programar, para justamente evitar erros, evitar punições, porque a OAB, como você disse, é advogado denunciando advogado, né? Então, como a concorrência é grande, vai passar um advogado ali, né? Tá vendo aquele conteúdo e vai assim, você está infringindo a norma da OAB, vai lá, entra em contato com a OAB e denuncia. E aí tem um monte de problema. Ah, não, mas foi a agência que publicou aquilo ali, foi meu consultor que publicou. A OAB não quer saber disso. Ela quer saber que é o seu nome, a sua OAB que está lá, no seu feed, nos seus stories, no YouTube, o canal que você usa. Então, o que precisa? Você tem que fiscalizar também. Não, mas isso acontece muito, assim, eu participo de vários grupos de WhatsApp que tem muito advogado, né? Então, às vezes acontece muito deles postarem nesses grupos os prints, né? Desses atos ilegais. Então, o que a gente mais via, e eu acho que acontece ainda, talvez eu não tenha tanto acesso mais a esse tipo de informação, era a captação irregular, por exemplo, em órgão público, que eles pagavam alguém para ficar distribuindo cartão, ou então fazendo promessas, né, do tipo, olha, eu resolvo o seu problema, eu reduzo sua taxa de juro. E a advocacia, ela não é uma profissão de fim, ela é uma profissão de meio. Você não pode prometer resultado para o seu cliente. Então, assim, você tem que alinhar muito essa expectativa com ele e colocar o cenário de uma maneira geral. E o que a gente vê muito é essa captação irregular nesse sentido. A pessoa prometendo mundos e fundos. Igual a gente vê muito isso, por exemplo, no Ministério do Trabalho, né? Sempre tinha ali uma pessoa que os escritórios trabalhistas contratavam para ficar ali distribuindo cartão. Então, fazia essa distribuição de cartão e já tinha o escritório, muitas vezes, já posicionado do lado do Ministério do Trabalho ou muito próximo. Aí a pessoa já faz aquele trabalho assim de encaminhar, né? Não vamos, olha, o escritório é bem ali, a gente vai resolver o seu problema. Então, assim, é claro que as leis elas foram se atualizando, igual, por exemplo, na Justiça do Trabalho, os advogados, muitos advogados usavam isso de forma leviana em relação ao valor da ação, né? Colocava ali um valor da ação absurdo, que não condizia com o direito do cliente para forçar um acordo melhor. Então, hoje, graças a Deus, assim, até a CLT, por exemplo, ela coloca um pouco mais de restrição em relação a isso. Então, acho que quando a gente fala de publicidade, a gente fala de captação, a gente tem que buscar uma forma de chegar ao nosso cliente. É claro que a gente tem que chegar ao nosso cliente da forma correta. Não é atropelando o código de ética, atropelando todo o regulamento interno da OAB para conseguir o cliente a todo custo. Eu acho assim, essa questão de alinhar a expectativa com o seu cliente, proporcionar para o seu cliente um atendimento de qualidade. Porque o que acontece muito com o advogado é que o pós-venda é muito ruim, né, Dani? Então, o advogado ele tem a fama de ser embromão. Então, na hora de fechar o contrato ali com aquele cliente, o cliente é maravilhoso, o cliente é sensacional, ele atende todas as ligações quando é prospect.
Aí depois, quando o cliente ele já fechou o contrato, se tornou cliente, aí ele começa a ligar para saber do processo, para saber se já foi protocolado, para saber andamento. Aí o advogado começa a achar que o cliente é chato. Mas o cliente só está fazendo essa manobra, está fazendo esse tipo de trabalho, porque você, enquanto advogado, não está passando as informações corretas e dentro do prazo correto para o seu cliente. E gera nele uma insegurança, uma instabilidade. Então, o marketing pode te ajudar nisso também, para fazer esse pós-venda. Né? É claro que quando você instaura ali uma controladoria jurídica para mandar esses relatórios periódicos para os seus clientes, você ajuda muito isso. Mas você trabalhando ali numa estrutura de um pós-venda para um escritório de advocacia pode te ajudar bastante também. Dani, de que forma que você vê assim que o pós-venda pode aproximar o escritório do cliente? Eu acho que esse pós-venda que você citou é um diferencial para o escritório. Pensa que não é muito mais, seria muito mais agradável eu, como cliente, ao invés de eu ter que ficar correndo atrás do meu advogado, receber informações, olha, seu processo andou, está em tal fase. Fica tranquila que eu estou de olho, não precisa se preocupar. Ao invés de esperar 6 meses, nossa, tem 6 meses que você não me dá retorno no meu processo, o que está acontecendo? Então, eu acho que isso pode ser um plus para o advogado. Isso, e o pós-venda é muito importante, por quê? Porque o boca a boca é que indica muito advogado. A partir do momento que o seu serviço é falado como ruim, às vezes o pessoal vai lá no Reclame Aqui, que hoje é comum, entra lá no Reclame Aqui, cadastra, ou já, às vezes já tem até a página de reclamação do escritório, entra lá e fala mal mesmo. E Ou um vai pior, divulgando outro no né? WhatsApp. Ou pior. O pior, na OAB. Ético. Na OAB ainda pode ser pior do que o Reclame Aqui, somente. Pode ter um processo ético aí. Sim. E aí, com esse meio digital, é muito mais fácil você queimar a imagem do advogado. Como a concorrência é grande, se você não se atenta a acompanhar esse atendimento do início até o final, e até porque esse cliente hoje é numa causa, amanhã pode ser em outra. Se você pensar só no presente, e esse atendimento não for satisfatório para ele, nunca mais vai voltar no seu escritório. E dizem que um cliente satisfeito, ele fala para uma pessoa, né? E um insatisfeito fala para 10. Então, assim, para queimar o filme é a coisa mais fácil do mundo, sair denegrindo, olha, aquele advogado, ele só é bom até pegar meu dinheiro, depois que ele pegou meu dinheiro, ele não quis mais saber de mim. Então, assim, passa uma imagem muito errada da advocacia. Por exemplo, o perfil do cliente mudou muito. Por que que mudou muito? Hoje em dia, quando a pessoa ela é citada com o advento do processo digital, a pessoa já recebe ali uma senha de acesso, um login e uma senha de acesso ao processo. E muitas vezes a pessoa tem um processo só, é o processo da vida dela. Então ela entra todo santo dia ali naquele processo, para saber se teve alguma movimentação ou não teve. Então é normal, o advogado ele demora um pouco mais para receber alguma notificação, alguma publicação daquele processo, da movimentação processual. Então, vai acontecer, por exemplo, de muitas vezes o seu cliente dar um F5 e aparecer ali uma movimentação no processo que teve 5 minutos que aconteceu. E o que ele vai fazer? Ele vai te ligar para perguntar qual que é o próximo passo. E você não vai ter nem acesso a isso ainda, porque não chegou para você, demorou 2 dias para você receber essa publicação, entendeu? Então, você tem que ficar atento. E não tratar o cliente mal por isso. Então, assim, tem algumas manobrinhas que a gente pode fazer também que dá um pós-venda legal. Tipo, às vezes, olha, fulano, eu tô entrando em reunião, mas eu já te ligo, assim que acabar a reunião, eu vou entrar em contato com você para te falar exatamente o próximo passo. Porque ele vai ter um tempinho para você entrar no processo, saber o que aconteceu. Você não precisa virar para o cliente e falar, você acha que eu tenho só seu processo para cuidar? Olha tanto, eu cuido de 1000 processos, não sei o quê. Então, assim, num mundo tão tecnológico, é claro que a gente tem que usar muito a tecnologia a nosso favor. Mas essa questão do atendimento, ela tem que ser muito bem utilizada. O atendimento tem que ser muito personalizado. Atendam bem os seus clientes, porque isso gera um marketing sensacional para os escritórios e para os advogados. Então, assim, a gente tem muita gente que está muito carente, né? Então, está carente de atenção. Então, quando você pega ali um profissional que está disposto a ouvir e disposto a servir, você pode ter certeza que aquele profissional ali, ele vai ser destacado. Ele vai ter o seu destaque no mercado. Eu posso citar um caso que aconteceu comigo, de uma advogada que eu fui contratar, e que eu liguei para ela para entender como que funcionava. Aí eu liguei, ela me explicou, eu falei assim, não, vou pensar direitinho se eu vou entrar com a ação agora, e te retorno. Antes de eu retornar para ela me ligou e falou assim, você entendeu direitinho como eu te expliquei? A gente pode agendar uma consulta jurídica, você vem aqui,
eu te explico melhor, porque eu sei que são termos jurídicos, para você entender como que é o processo judicial. Para mim, eu nunca esqueci dessa advogada. Por quê? Porque ela teve o contato comigo antes de eu decidir contratá-la ou não. E quando precisa, para indicar, é lógico que eu vou lembrar daquela pessoa que me atendeu tão bem. Ela Assim, teve a eu tô sensibilidade, precisando. né, Dani? Ela teve a sensibilidade de falar assim, poxa, isso é muito importante para ela, então eu preciso explicar melhor como é que funciona, eu preciso que ela entenda os direitos que ela tem. Então, essa sensibilidade é muito importante. Às vezes, assim, igual às vezes na medicina, quando o médico se depara muito com determinadas situações críticas, né? É morte, é doença, é isso, e acaba transformando o profissional num profissional um pouco mais mecânico, menos humano, nesse sentido. Então, o advogado, às vezes, também passa muito por isso. Como tem vários clientes com problemas muito parecidos, ele acaba perdendo um pouco essa sensibilidade da importância que o processo tem para aquele cliente. Para o advogado, muitas vezes, é mais um. Nossa, eu lido com isso todo dia, isso para mim está acontecendo sempre. Então, ele deixa de ter um pouco de empatia em relação àquela causa, né? Então, o que o advogado tem que entender é que, muitas vezes, aquele processo ali é o processo da vida da pessoa. Ela depositou todas as esperanças naquele processo. Então, tem que fazer um atendimento de qualidade, igual você citou. E é claro que a gente pode também usar essas ferramentas de marketing para poder facilitar isso, né? Então, às vezes a gente cria ali um login dentro do seu software de gestão para que seu cliente possa acessar diretamente as informações quando ele quiser. Então, se ele quiser verificar qualquer andamento, ele tem ali um login, uma senha. Ele vai entrar ali no seu software de gestão para verificar o que está acontecendo no processo. E isso o marketing pode ajudar também nessa estruturação. Nós, enquanto gestores, assim, consultores em gestão jurídica, a gente pode disponibilizar muitas ferramentas para o escritório poder adequar, né, para esse atendimento de qualidade, né? Tem uma ferramenta também que às vezes eles esquecem, é de colocar um link nas redes sociais direto para o Instagram, desculpa, para o WhatsApp. Por quê? Porque, assim, você tem alguma dúvida, né? Aí tem lá, vai estar um link, né? E aí a hora que clicar vai estar lá, fale direto comigo, ou fale direto com o escritório. E aí ali, é só clicar já vai direcionar para o WhatsApp. A gente usa o WhatsApp Business, que tem mais funcionalidades do que o WhatsApp comum para pessoa física. E que ali é um contato mais rápido, porque o cliente, quando ele tem que ficar procurando demais o telefone que ele entra em contato, ele às vezes até desiste, porque está difícil contactar. E aí isso é muito importante também nessa questão da empatia que você falou. Por exemplo, quem lida com o direito da família, que envolve questões assim, que envolve muito emocional, quem sabe por que ele não poderia fazer uma parceria com um psicólogo, falar assim, olha, eu tenho uma parceria com um psicólogo tal, é bom você fazer acompanhamento, vai ser um processo desgastante, isso é um diferencial também. Eu acho que sempre o advogado tem que pensar assim, o que eu posso oferecer a mais que eu vou me diferenciar no mercado? É aí que o marketing pode ajudar. Vamos fazer coisas que são permitidas. Você pode fazer uma parceria, você não vai ficar divulgando essa parceria, não pode fazer a divulgação. Mas para o cliente você fala, né? Chega assim, olha, eu tenho uma psicóloga para te indicar. E essa psicóloga também, às vezes, faz essa parceria, na terapia ela fala assim, olha, eu tenho um advogado para te ajudar nesse divórcio, ou nesse caso de pensão, ou em vários outros casos que pode ser detectado dentro da terapia. Hoje em dia a parceria ajuda muito. Muito, e não é nem só com outros tipos de profissional, não. Igual às vezes o advogado, ele quer crescer o escritório, mas ele não sabe muito como. Então, às vezes, ele pode pegar alguns tipos de ação e passar para parceiros fazer. Faz parceria, paga ali por demanda, porque a gente sabe que um funcionário pode ficar um pouco mais caro, né, para o escritório, e às vezes ele não tem condição ali de pagar uma pessoa full time. Então, o que ele faz? Ele começa a arrumar parceiros. Então, eu tenho um parceiro que faz o direito do trabalho, eu tenho um parceiro que faz direito de família. Então, eu acredito muito nessa questão da parceria. Eu acho que funciona bem. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, né? O problema é que a gente fica muito quadrado ali, pensando muito dentro da caixa. Eu vi aqui que teve a Rê está perguntando se tem software de gestão para indicar. Depende muito do tamanho do escritório, quantidade de processos ativos, o que você precisa que o software te entregue. Então, assim, não dá para, de uma forma direta, assim, indicar. Hoje no mercado existem mais de 50 softwares de gestão, de preços variados, funções variadas. Então, tem que analisar caso a caso para saber qual que é mais indicado para você. Então, tenho parceria, por exemplo, com o pessoal da DataLawyer, que é um software muito bacana aqui do estado de Goiás, e tem que ver se ele, por exemplo, pode ser adequado ao seu escritório. Então, existem vários softwares de gestão. Então, eu tenho que trabalhar caso a caso na hora de indicar um software. Eu não posso indicar, assim, de uma maneira geral. Entendeu, Rê?
E tem a questão orçamentária também. Às vezes o seu orçamento está limitado, você vai indicar uma ferramenta super top, só que ela é cara, né? A melhor ferramenta, ela vai ser mais cara. Às vezes não, mas tem uma ferramenta que não é a melhor, mas ela é boa também. Só que ela é mais acessível dentro do seu orçamento, porque eu acho que assim, você deve lidar muito com essa dificuldade, às vezes, de fazer a gestão financeira do escritório. Tanto ter orçamento para o marketing, para a gestão e para as outras áreas. Né? É muito difícil, porque o que acontece? Quando o advogado ele vai abrir um escritório de advocacia, ele ainda tem muita dificuldade para se entender como empresa. Então, ele não faz aquela questão do planejamento, ele não faz um plano de negócios. Então, ele não sabe muito bem onde ele quer chegar. Então, ele não traça todas essas estratégias, entendeu, Dani? Então, essa questão do fluxo de caixa, muitas vezes, o escritório não sabe quanto está recebendo, se está recebendo tudo que precisava receber. Não faz um controle, por exemplo, às vezes eles fazem muita cobrança de honorário em honorários iniciais parcelados. Então, às vezes, perde o controle desse parcelamento, o que foi pago, o que não foi, quantas parcelas foram pagas, quantas não foram, se tem alvará para levantar, se tem alvará a ser expedido, para ter uma diligência maior em cima disso. Então, os escritórios, eles perdem muito o controle por essa falta de organização. Então, até mesmo nessa escolha do software, de fato, essa questão financeira, ela acaba pesando bastante, porque tem software que é muito bom, mas é muito caro. Eu chego a falar até que alguns softwares são proibitivos para alguns escritórios de advocacia por conta do preço. Então, tem software, por exemplo, para até uma quantidade de login é um preço. Aí, se passa um login a mais desse patamar, o preço já quase triplica. Então, assim, tem que tomar muito cuidado na hora de escolher um software. Tem alguns, particularmente, que eu não gosto muito, porque eu acho que não atende muito bem os escritórios, deixa um software muito humanizado, no seguinte sentido que você tem que ficar ali deixando ele atualizado de uma maneira que qualquer erro você perde muita informação na hora de emitir relatório. Então, tem que ter cautela. Na hora de escolher um software de gestão, tem que ter muita cautela. Eu tenho que conhecer muito a realidade do escritório para saber exatamente o que vocês precisam na hora de indicar. Dani, quanto ao marketing, você tem mais alguma informação para passar para a gente? Tem mais alguma observação? É importante também se atentar à imagem que o advogado está passando, as fotos mesmo que ele coloca, os vídeos. Essa sobriedade de estar, é até um tema muito polêmico dentro da advocacia, já teve, né, advogadas que foram barradas em tribunais pelo vestimento e tudo. Nas redes sociais também tem essa verificação. Como eu estou vestindo, como eu estou me portando para fazer esses posts nas redes sociais. A postura, e aí algumas dicas são para tudo quanto é tipo de profissão. Cuidado com a iluminação, onde você está, para não ficar muito escuro ou muito claro. Verificar o contraste, né? Verificar o fundo que está aparecendo, né? Tanto no vídeo quanto nas fotos. Porque às vezes você vai fazer um vídeo e tá lá assim, uma bagunça de pilha de processo atrás. As pessoas vão olhar, o olho vai automático do ser humano, vai lá para aquela bagunça de processo. E às vezes você bagunça em cima da mesa, Dani. Aí a pessoa vai... Graças a Deus, com o processo eletrônico, isso diminuiu bastante, né? Nossa, graças a Deus, a quantidade de papel diminuiu muito em cima da mesa dos advogados. Mas assim, é gritante. Às vezes eu vou fazer consultoria, assim, alguns estados ainda tem muito processo físico. Minas Gerais, por exemplo, é um estado que ainda trabalha muito com processo físico. Então, às vezes eu chego assim na sala do meu cliente, eu quase tenho que fazer assim, né? Afastar os processos para poder olhar para ele. Então, pelo amor de Deus, gente, organização. Seu cliente, a imagem que você passa pro seu cliente é muito ruim. Se ele chegar lá para ser atendido, você tá lá com aquela pilha, vai falar assim, gente, ele não vai achar meu processo nunca no meio dessa pilha toda. Então, tenham muito cuidado, gente, pelo amor de Deus. Passem essa imagem de organização pro seu cliente. É importante para ele saber que você não vai perder o processo dele ali no meio daquele tanto de processo que você tem. E a linguagem que eles devem utilizar tem que tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo que não pode ser muito juridiquês, tem que ser também uma linguagem que não seja informal demais. Eu não posso tirar uma foto assim e postar na minha rede social. Né? Eu não posso simplesmente fazer humor, um vídeo de humor, né, como advogado, e postar na minha rede social. Né? Eu não vou ser humorista na minha rede social. Não pode, não é permitido pelo OAB. Eu tenho que tomar cuidado. Eu posso falar de uma forma mais acessível aos meus clientes, tomando cuidado. Eu acho que sempre o meio termo é interessante. Nem formal demais e nem informal demais.
para justamente não ter nenhum problema, ou às vezes de interpretar errado. Como que você vai passar seriedade do seu trabalho jurídico, fazendo um monte de piadinha, e postando um monte de piadinha no seu feed, que eu já vi também, que quando mistura o pessoal com o profissional no mesmo perfil no Instagram. Então fica aí a dica, pessoal, ó, separa, fica um com um pessoal e o outro profissional, porque a imagem do advogado não adianta, é muito importante você manter uma imagem ali de uma seriedade, até mesmo porque a profissão ela requer essa seriedade. Então, fica aí a dica para vocês. Se querem ser um pouco mais excêntricos, assim, mais comediantes, então separa a rede social, a pessoal da profissional. Na sua pessoal, você pode fazer o que você quiser. Na profissional, tem um órgão fiscalizador que vai te proibir de ter algum tipo de atitude. Então, é melhor você ter cuidado, é melhor você evitar esse tipo de situação para não ter problema no futuro. Ter um processo ético contra você, alguma anotação na sua carteira, alguma coisa nesse sentido. É isso, Dani? Então, É isso mesmo. não, então tá, Dani, muitíssimo obrigada, né, por ter aceito o convite para falar um pouco com a gente sobre marketing digital. Como eu já tinha falado lá no começo, Dani é uma parceira nossa, assim, que trabalha com esse marketing jurídico. Ela tá muito antenada às novidades, ao que pode, ao que não pode. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem, né, marcar uma reunião com a Dani tá lotada aqui em Goiânia, na mesma cidade que eu, mas ela pode fazer atendimento online também com vocês, não tem problema nenhum. Então, caso vocês tenham algum interesse para saber um pouco mais o que pode ser feito, às vezes ela fazer um diagnóstico para vocês, um diagnóstico do escritório, para saber exatamente o que precisa, né? O que vai precisar. Ela tem uma equipe também que é voltada não só para essa consultoria, mas também para a execução das artes. Então, ela tem designer que trabalha com ela. Então, ela é uma super parceira minha aqui. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, né, Dani? De qualquer forma, eu vou marcar a rede social dela para deixar salvo aqui, né, no IGTV. Mas depois também, qualquer pessoa que precisar do contato dela, pode me chamar em box, que eu passo o contato dela, para ela poder fazer essa linha direta com vocês. Marcela, só mais uma questão. Tem também a questão do media training. Se o advogado fala assim, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer vídeo, eu tenho vergonha, eu não sei como posicionar. Eu dou esse treinamento de media training também. A gente combina, pode ser à distância, como pode ser presencial, com todos os cuidados de máscara e tudo, para falar assim, aonde você vai posicionar, qual que é o melhor lugar para você fazer essa gravação de vídeo, como você deve falar, para onde você deve olhar, toda essa postura, a gente faz um treinamento individualizado, ou pode ser com a equipe, se for uma equipe no escritório, para eles cada um fazer os vídeos, porque esse vídeo é muito importante. Ai, que ótimo então, Dani. Então, qualquer pessoa que quiser entrar em contato com a Dani, pode me procurar aqui no inbox, que eu passo o contato dela, tá bom, pessoal? Então, gostaria muito de agradecer o tempo de vocês. Já vou me despedir antes que o Instagram derrube nossa live, né? Porque tem um horário específico para isso. A Dani perguntou para mim, quanto tempo mais ou menos, Marcelo? Uns 40 minutos? Eu falei assim, por aí, porque eu acabo falando demais. Então, eu acabo entrando muito no assunto do convidado, pessoal. Então, muitíssimo obrigada a todos. A live vai ficar salva no IGTV, então, para quem quiser assistir novamente ou pegar alguma informação que acabou deixando passar, vai ficar salva, tá bom? Obrigadão, Dani, mais uma vez. Obrigada, Marcela, pelo convite. Agradeço a todos que assistiram. E se tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a Marcela. Tá ótimo. Beijo grande, gente. Boa tarde. Bom dia a todos. Até mais. Já tô quase na tarde, porque você falou, né? Então já tô quase na tarde, tá? Beijo, gente. Até mais. Beijo. Tchau.